Salve, salve, fiel! Vamos ver como que foi o ano do Corinthians? 2021 está acabando. Vamos fazer uma recapitulação de como foi o nosso ano no futebol profissional masculino. Bora lá! Salve, salve, fiel! JR, um corintiano no PR aqui. Mais uma vez, para comentar como que foi o ano corintiano, o ano que está acabando, 2021 está acabando, boas perspectivas para 2022, mas vamos falar sobre como foi o nosso ano, o ano do futebol profissional do Corinthians, do masculino. Então, fiel, em janeiro, o Corinthians inicia o ano com o calendário de 2020, devido a questões da pandemia. Um jogo a cada 3 dias, um calendário bagunçado. Como destaque do mês de janeiro foi a posse do presidente do William Monteiro Alves, como presidente do clube. Começou dia 4 de janeiro a dirigir o clube, com alguns nomes como Roberto de Andrade como diretor de futebol, Alessandro Nunes como gerente de futebol, José Colagrossi como marketing e Herói Vicente como parte jurídica do clube. Na questão do futebol em si, né, o que podemos falar de destaque foi a goleada que nós fizemos contra o Fluminense, 5-0 na Neoquímica Arena, e contra nós uma goleada para o rival, Palmeiras, 4-0, lá no Allianz Parque. Já em fevereiro, o destaque do mês foi o término do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não conseguiu a vaga para a Libertadores de América de 2021. Perdeu um clássico para o Santos e isso distanciou da vaga para a Libertadores. O Corinthians empatou com o Vasco na Neoquímica Arena e com esse resultado prejudicou muito a equipe carioca na classificação do Brasileiro e o Vasco foi rebaixado depois. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empata contra o Inter, lá no Beira-Rio, e isso atrapalha os planos do time colorado de ser campeão brasileiro. Com esse empate, o Inter não consegue a pontuação para passar o Flamengo, que tinha perdido para o São Paulo, no Morumbi, e com isso o time carioca acaba sendo campeão brasileiro de 2020. Né? Então, esse foi o destaque do Brasileirão de 2020, né? O término dele. E começa o Campeonato Paulista, com um empate contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Em março, o Corinthians tem um empate contra o Palmeiras no derby, num dia muito chuvoso. Devido à paralisação dos eventos, né, em medida do governo do estado de São Paulo, não está podendo ter o Campeonato Paulista, os jogos do Campeonato Paulista, e o Corinthians manda o seu jogo em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no qual vence o Mirassol. Pela Copa do Brasil, o Corinthians estreia contra o Salgueiro, Pernambuco, 3-0, lá em Pernambuco. E na segunda rodada, ele empata contra o Retrô, 0-0, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro também. E ganha a vaga pelos pênaltis. Um jogo foi muito difícil, o Corinthians jogou nada nesse jogo. A nota triste do mês é a morte do nosso Gilmar Fubá, volante campeão brasileiro, campeão mundial pelo Corinthians, no qual ele estava com câncer. Aqui vai um abraço nosso a toda a família do Gilmar Fubá e tenho a certeza que ele representou muito a camisa corintiana. Em abril, o Corinthians não sabe que dia que vai jogar ainda, porque o campeonato está paralisado. O campeonato só volta dia 11 de abril, no qual o Corinthians vence o jogo contra o Guarani, 1-0. E pela Sul-Americana, o Corinthians tem a estreia contra o River Plate do Paraguai, empate 0-0, e perde para o Peñarol em casa por 2-0. Esse resultado ia complicar muito a vida do Corinthians na Sul-Americana. No mês de maio, o Corinthians enfrenta a Inter de Limeira pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, e vence por 3-1 e espera o seu adversário da semifinal, que seria o Palmeiras. Já pela Copa Sul-Americana, o Corinthians joga contra o Sport Huancayo no Peru e vence por 3-0, destaque para 2 gols do Luan. Já em Montevidéu, o Corinthians leva uma goleada por 4-0 do Peñarol e é eliminado da Copa Sul-Americana. Com todos esses resultados, o técnico Wagner Mancini está ameaçado.
Pela semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians perde em casa para o Palmeiras por 2-0 e Wagner Mancini é demitido. O Corinthians vai atrás de 2 técnicos para o lugar de Mancini. O primeiro nome seria o Renato Gaúcho, que tinha saído do Grêmio, no qual recusou o convite. O outro que recusou o convite também foi o Diego Aguirre, ex-Inter, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro. Sobrou a vaga então para o ex-lateral esquerdo do clube, Silvinho. Silvinho, que já tinha sido auxiliar técnico do Tite, tanto no Corinthians quanto na seleção. O Silvinho assume o clube e na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro derrota por 1-0 contra o Atlético Goianiense em casa. Em junho, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense por mais 2 vezes pela Copa do Brasil. Uma derrota em casa por 2-0 e um empate em Goiânia eliminou o clube da Copa do Brasil na sua 3ª rodada. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganha, enfim, seu primeiro jogo com o Silvinho em terras mineiras. Outra curiosidade no mês de junho, que o Corinthians empata com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e o Jô se torna o artilheiro do Corinthians no século XXI. Já no mês de julho, o mês tem uma notícia muito triste, que é a morte do ex-presidente Alberto Dualib, ele que foi um dos presidentes mais vencedores na história do clube. Voltando para o futebol, o Corinthians contrata 2 grandes nomes neste mês. Dia 16 de julho, contratou o meia Juliano, ex-Grêmio, ex-Inter, ex-Paraná, que estava no futebol turco. Dia 22 de julho, o Corinthians contrata Renato Augusto. O grande Renato Augusto, que jogou no clube de 2013 a 2015, que estava no futebol chinês. Já no mês de agosto, o Corinthians perde para o Flamengo na Neoquímica Arena por 3-1. O desempenho do Silvinho em casa é péssimo, como a gente já havia falado de julho, né? O meia Juliano estreia num clássico contra o Santos, um empate por 0-0. O jogo foi muito bom, porque a gente jogou muita bola naquele jogo. Já a estreia do Renato Augusto foi contra o Ceará, a reestreia dele, na verdade, né? com um gol dele e 2 gols do Adson. E nós temos novas contratações no mês de agosto. Primeiro veio o João Pedro, lateral direito, ex-Porto, que jogou no Bahia e jogou no Palmeiras. Veio o Carlos Miguel, goleiro ex-Inter, uma promessa, considerado o maior goleiro no Brasil, em estatura. E o Corinthians contrata Roger Guedes. O Roger Guedes, que teve passagens pelo Criciúma, Palmeiras, Atlético Mineiro, que estava no futebol chinês, e contrata o Willian, o nosso Willian, meia que estava no Arsenal, que jogou no Chelsea, jogou no Shakhtar, meia revelado pelo clube, que foi embora em 2007. Já em setembro, aniversário do clube, o Corinthians apresenta Roger Guedes e Willian numa live direto da Neoquímica Arena. Resultados de campo mais interessantes deste mês, o Corinthians empata com o Juventude na estreia do Roger Guedes, inclusive com o gol dele de falta no final do jogo. Já na estreia do Willian, o Corinthians empata com o gol de Juliano. O Corinthians, neste momento, na Neoquímica Arena, tem 50% de aproveitamento do ano, de pontuação do ano. É a pior campanha do Corinthians na Neoquímica Arena desde que ela foi inaugurada. O outro destaque do final do mês é a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2-1, 2 gols do Roger Guedes, 2 golaços dele. E neste mês de setembro, o Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, anuncia que irá liberar o público novamente para os jogos em estádios de futebol no estado. No mês de outubro, os destaques são o empate contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, após estar perdendo por 2-0. O Corinthians busca o resultado de empate, gols do Renato Augusto, um golaço, e do Mosquito. No primeiro jogo, na volta da torcida, o Corinthians ganha de virada do Bahia por 3-1. Um jogaço, o Corinthians jogou muito bem. E nisso, o Jô se tornou artilheiro da Arena, passando o Ángel Romero. Os destaques negativos do mês foi a derrota para o São Paulo no Majestoso por 1-0, o Corinthians jogou nada, e o empate contra o Internacional lá no Beira-Rio, após o Corinthians ter virado o jogo,
o Inter conseguiu o empate no finalzinho da partida. No mês de novembro, os destaques positivos são vitórias contra Chapecoense em casa, gol do finalzinho do Roger Guedes, vitória contra o Cuiabá por 3-2, onde os destaques, os reforços jogaram muito bem. Vitória contra o Santos por 2-0, no qual o Corinthians voltou para o G4 após 2 anos. E vitória contra o Atlético Paranaense em casa também. Destaques negativos foram derrotas para o Atlético Mineiro por 3-0. O Corinthians jogou nada nesse jogo. Contra o Flamengo no finalzinho também, que o Corinthians não jogou bem. E contra o Ceará, lá no Castelão. Gol do Ione Gonçalves. No mês de dezembro, o Corinthians empata com o Grêmio na Neoquímica Arena. Gol do Renato Augusto. E perde para o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro, no qual esse resultado sacramentou a queda do time tricolor gaúcho para a segunda divisão. Destaques no mês de dezembro. Patrocínio da Taunsa, uma empresa que trabalha no agronegócio, que vai dar um aporte para o clube, ajudar o clube. E esse aporte ajudou a contratar o Paulinho. O Paulinho foi contratado pelo Corinthians para disputar os campeonatos pelo clube em 2022. E estamos aguardando um NOB, né, Fiel? Bom, é isso aí que eu gostaria de falar para vocês. Mais ou menos uma resumida de como foi o ano corintiano. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aí, faça seus comentários. E desde já desejo a todos um ótimo 2022. Que o Corinthians seja vencedor mais uma vez em 2022. Beleza, galera? Valeu, forte abraço e vai Corinthians!